Como ter mais lucro na sua padaria? Querido, assim ó, eu vou te dar 3 dicas, tá? De como ter mais lucro na tua padaria, mesmo sem vender mais. Tá? Ou seja, tu vendendo a mesma coisa, tu pode ter mais lucro na tua padaria. Mas antes disso, querido, eu vou te pedir um favor. Se inscreve aí no canal, deixa um like aí, um joinha. E se tem algum assunto que tu queira que eu grave, que eu fale aqui, deixa aí que vai ser um prazer para mim estar fazendo um vídeo aí, te ensinando no que tu precisa, tá bom, querido? Vamos lá então, 3 dicas, tá? De como tu ter mais lucro na padaria. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? É ter nosso custo, o custo do nosso produto. Porque se eu não sei quanto custa, eu não sei por quanto eu vou vender. Então assim, ó, como é que eu faço? Tua receita, tá? Porque existe a receita e existe também lá um processo onde tu ensina o teu funcionário, né, a fazer o produto, onde tu monta o processo. Não, só a receita já tá bom. O que tu gasta para fazer aquilo ali, tu vai ter o teu custo. Pronto, inicial. Tu não pode abrir mão disso. Vou te dar uma dica ainda. Ares, mas eu tenho 200 produtos dentro da minha padaria, como é que eu vou fazer para ter a receita disso tudo, para ter o custo de tudo? Isso vai dar um pano na minha cabeça. Dá, mas faz o seguinte, pega os 20 produtos que tu mais vende, porque assim, ó, já ouviu falar do 20-80? Que é 20% dos produtos que participam com 80% da venda. Então, se tu pegar 20% dos teus produtos que mais vende, tá? E faz o custo deles, ou vai ser lá 20 produtos do que mais vende. Ah, pão francês, pão de queijo, no meu caso bolo de laranja, bolo de cenoura, sonho, brioche. Então tu vai alinhando isso e faz o custo desses 20 produtos. Pronto, tu já resolveu 80% do problema da tua padaria. Aí o que tu vai fazer? Preço de venda. Qual é o preço de venda que eu tenho que aplicar nesses produtos? Isso é a segunda coisa. Ares, mas os meus produtos vão ficar mais caros. Eu não vou falar aqui de preço de venda, como tu chega no preço de venda, porque isso é assunto para uma outra aula, senão a gente vai se estender muito. Mas se tu buscar aí no meu canal, tu vai entender isso, tu vai aprender a fazer o preço de custo. O preço de venda, perdão. Mas assim, querido, ó, Ares, mas o preço de venda, se eu colocar a margem correta, vai ficar muito caro e tal. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Vai ficar caro? Vai. Eu já falei e eu falo muitas vezes disso, tá? Que eu já falei 2 padarias porque eu fiquei com medo de colocar preço. O que eu faço hoje? Eu não sou uma padaria barata. Eu estou no bairro, tá? Eu tenho lá uma padaria que tem 27 funcionários e minha padaria não é barata. Tá? Eu vendo lá 3.500 pãozinhos franceses por dia no balcão, tá? Poderia vender mais? Poderia, mas será que isso ia dar o lucro que eu preciso? A venda, tu vender muito, não quer dizer que tu vai ganhar mais dinheiro, tá? O controle é que importa, a gestão é que importa. Às vezes é melhor tu vender um pouquinho menos, mas ter mais lucro. Vou dar um exemplo para ti. Uma padaria que vende 100 mil reais, tá? Se ela dá 10% de lucro, ela vai dar 10 mil. Ela aumentou o preço em 10%. A venda automaticamente ia para 110, só que ela perdeu o cliente e a venda dela caiu para 90, por exemplo. Isso não acontece, mas vamos pôr que aconteceu. No extremo, 90 mil. Se ela dava 10% de lucro, 10 mil de lucro, e ela aumentou 10%, e ela baixou de 100 mil para 90, ela vai dar 18 mil de lucro, porque ela vai dar 20. Então qual é o melhor? É tu chegar no final do mês e tu ter dinheiro para pagar as contas ou ficar com medo de botar preço? Então assim, não tenha medo. Ah, mas a minha padaria vai ficar cara. Aí é que entra o terceiro ponto. Primeiro, é para ti saber o preço de custo. Tu tem que saber o preço de custo. Segundo, preço de venda. O terceiro, querido, tu tem que transmitir uma imagem de barato para o teu cliente. Não tu ser barato. Mas como é que eu transmito uma imagem de barato para o meu cliente? Eu faço isso na minha padaria, tá, querido? Até porque eu falo aqui a minha experiência. Eu tenho 38 anos de padaria. Então, o que eu coloco em prática, tudo o que eu vivo é o que eu passo para vocês, né? Eu pego um produto lá, por exemplo, uma coxinha, tá? Eu já fiz muito disso. A coxinha. Ela custa R$8 o quilo. A coxinha, eu tenho a máquina. Então fica fácil de eu fazer isso. A mini coxinha, R$8. Eu multiplico por 3,33, aqui é um coeficiente, que eu já falei que eu não vou falar aqui porque senão se estende muito. Mas esse 3,33 ele dá 70% de lucro em cima. Se ele custa R$8 a coxinha, eu multiplico por 3,33, ele vai lá para 27 o quilo mais ou menos. O que eu faço? Eu mando fazer 2 banners.
coxinha de R$ 39,00 o quilo por R$ 29,70 cada, R$ 2,97 cada 100 gramas, perdão, R$ 2,97 cada 100 gramas. O que acontece isso? O cliente vai olhar, puxa, R$ 2,97 cada 100 gramas da coxinha, isso transmite uma imagem de barato para o cliente. Aí eu coloco um fora da padaria e um lá dentro onde está a coxinha. Eu pego, lá eu faço muito bolo, né, bolo redondo, aí eu tenho lá na minha padaria hoje, por exemplo, eu pego o bolo mais em conta que eu tenho, que hoje no caso é o bolo de laranja, ele custa ali 3 e pouquinho. O que eu faço? Multiplico por 3,33, que é o mínimo que eu trabalho de margem na minha padaria, e vejo o preço. Eu tenho lá hoje, bolo de laranja, de R$ 18,98 por R$ 12,97. Mas é só ele, o resto tudo acima de R$ 15,00. Eu estou transmitindo uma imagem de barato para o cliente. Então eu pego uns 4 produtos, um de cada posto desse, por exemplo, ponto de gestão, um dos salgados, que eu tenho lá um Bauru Paulista, que eu peguei a receita do recheio, queijo, presunto, daí eu acrescentei tomate e milho para o recheio ficar mais barato e coloquei lá. Meu salgado custa R$ 10,98, um salgado de 120, 130 gramas. Esse, eu fiz o custo dele mais barato, multipliquei por 3,33 e botei o anúncio, R$ 8,97. Aí eu botei um cartaz lá fora assim, ó, salgado sabor pizza, de R$ 10,97 por R$ 8,97 e outro cartaz lá dentro. O que acontece com isso, querido? Transmite a imagem de barato. O cliente vai chegar lá dentro no balcão do salgado e vai olhar e foi atraído, né, pelo Bauru, pelo salgado sabor pizza. Só que ele chega lá e ele gostou de uma esfirra, e a esfirra está R$ 10,98. Ele vai levar a esfirra, mas na cabeça dele vai ficar o salgado sabor pizza, que estava num preço de promoção por R$ 8,98. Então isso é transmitir uma imagem de barato, tu não precisa ser barato. Eu vendo meu pão hoje a R$ 22,00 o quilo, a minha concorrência vende a R$ 14,90, R$ 13,99, só que o cliente não olha isso. O que ele faz? Ele olha os cartazes que estão lá fora da minha padaria e os que estão lá dentro. Poxa, essa padaria é barata. Não é barato. Eu pratico um preço justo para chegar no final do mês e eu ter lucro. Tá? Eu não ficar me preocupando, pagar as contas, pagar funcionário. A gente tem uma empresa para ganhar dinheiro, é uma empresa. Tem que dar lucro, tem que dar no mínimo 20% de lucro líquido no final do mês. Tá bom, querido? Aí as 3 dicas para te ter mais lucro na tua padaria, então. Primeiro, preço de custo. Segundo, preço de venda. Terceiro, passar uma imagem de barato para o cliente, não ser barato. Tá bom, querido? Até a próxima. Abraço. Deus abençoe.